Olá! Eu queria hoje te dar uma dica bem legal. Eu não sei se você sabe, mas o Silhouette Studio, ele corta por cor. E o que seria cortar por cor? É definir as nossas configurações de corte e até a ordem de corte a partir da cor da linha dos nossos objetos. E por que a gente pode querer fazer dessa forma, cortar por cor, mudar a ordem de corte? O que eu observei ao longo do tempo? Quando eu tenho uma folha como essa aqui, um exemplo como esse, onde eu tenho muitos objetos em uma única folha, ele começa a cortar de cima para baixo. Ele vai cortar essa fileira, depois essa. E o que acontece? Essa fileira ele corta direitinho. Essa ele já desloca um pouquinho, essa mais. Quando ele chega na última, ele já saiu bastante fora. E uma outra situação que acontece bastante, às vezes a nossa base está precisando repor cola e a gente está querendo cortar só uma folha. E o que acontece? Ele começa a cortar aqui e quando ele chega aqui no meio, essa aqui descolou. Aí quando a base volta, né, quando o carrinho vai descarregar, o que acontece? Solta, embola na base e estraga o nosso corte. Então, quando ele vai cortando de baixo para cima, a gente não acontece mais esse erro de soltar, descolar alguma coisa da base e agarrar na nossa silhuete. Então eu vou te ensinar agora a configurar esse corte por cor. No caso eu abri um arquivo e coloquei todas as linhas, esse arquivo eu realmente fiz, né? Eu fiz o topper para a festa da minha filha e eu coloquei todas as linhas pretas para a gente configurar junto. Então a gente vai aqui na opção enviar, eu vou primeiro mostrar qual é a minha versão do Silhouette. A minha versão é o 4.0.623, essa é a versão que eu gosto de usar, é que abre SVG, que vem do Corel. Então eu vou clicar aqui na opção enviar, vou escolher logo o material que eu quero, 240 duplo. Esse material não vem de configuração na máquina, fui eu que configurei porque eu corto muito 240, então eu configurei esse corte para mim. Como eu corto no 240, eu preciso cortar duplo. E aqui na opção de ação, eu vim aqui e escolhi essa opção linha. É nessa opção de linha é que a gente corta por cor. Nesse caso aqui, a gente só tem uma cor. Todas as bolinhas, todos os toppers estão em preto, então ele só tem uma cor. Então agora a gente vai voltar aqui na opção do design e vai mudar a cor dessas linhas. E como eu faço? No caso de um arquivo organizado dessa forma, em que você tem linhas, eu vou escolher cada linha dessa de uma cor. Então eu selecionei aqui e vou aqui no estilo de linha, que está aqui do ladinho, e vou mudar as cores, cada linha dessa de uma cor. Então eu vou selecionar, eu mudei para rosa. Essa daqui eu vou escolher a segunda cor, roxo. Tipo um lilás, né? Essa é roxo, a terceira. A quarta linha a gente vai escolher azul. E eu vou seguindo até chegar na última. E na última eu não preciso mudar, eu posso deixar ela na cor preta. Então eu volto aqui na minha opção enviar e agora a gente tem várias cores. Você percebeu que por eu ter escolhido o material antes de mudar a cor, agora todos os materiais estão na mesma configuração? Essa é uma coisa para te facilitar também na hora que você for definir. Se você vier na opção material e escolher o material antes de vir na opção de linha, mesmo que você tenha uma cor ou 10 cores, ele vai mudar todas as opções e já vai colocar no material que você escolheu. Então isso facilitou muito o nosso trabalho, né? Agora que eu já tenho cada linha dessa de uma cor, a gente vai dizer qual é a ordem de corte. Então, daqui de cima para baixo é a ordem que ele vai cortar. Nesse caso, ele vai cortar primeiro o preto, depois o azul, depois o verde e assim para baixo. E a gente não quer, né? A gente quer que ele corte de baixo para cima. Então, eu vou escolher essa primeira cor, que eu vou testar para saber se é essa mesmo. Ó. Quando eu desativo, ela some aqui de baixo. Ó. Então, é essa aqui mesmo. Eu vou subir, clicar e arrastar ela para cima. E agora eu vou fazer com todas as outras, só conferindo se realmente é aquela opção. Ó, a terceira, a gente vai subir, vou colocar aqui na terceira. Depois o azul é a quarta opção. Depois o verde. Esse verde é esse aqui, ó, ele tá em segunda opção. Então eu vou puxar o preto aqui para baixo. E agora essa opção aqui é o azul, tá tudo certinho. Agora ele já configurou. Quando eu mandar cortar, ele vai cortar todos nessa configuração de 240 duplo e ele vai cortar nessa ordem que eu já organizei aqui. Esse é um caso, né? Vamos mostrar outro caso que eu também gosto de cortar por cor. Nesse caso eu tenho uma caixa
e eu tenho 3 apliques numa mesma folha. Por que eu gosto de cortar por cor? Você pode observar que eu tenho um vinco, né? E aqui eu tenho um corte completo. Só que eu não tenho necessidade de cortar o vinco em corte duplo, eu não preciso que ele faça um corte completo nesse 240, que também é 240 offset que eu uso, né? Então eu configuro a cor vermelha, que é a cor do vinco, para um corte único, que também foi configurado por mim. Ele não vai fazer 2 passadas, ele vai fazer somente uma passada, não tem necessidade de 2 passadas. E aí depois eu gosto de cortar os apliques, eu gosto que ele corte os apliques primeiro e depois ele corte a caixa. E nesse caso a gente está configurado dessa forma: corte único para a linha vermelha, que é vinco, corte duplo primeiro para as linhas azuis, que são os apliques, e depois o corte preto, que é realmente o corte da caixa. E eu sempre gosto de cortar o vinco em primeiro lugar de todos, até para que na hora que ele esteja fazendo o vinco, ele não solte a nossa caixa que já tenha sido cortada do papel. Então eu faço o vinco primeiro, depois eu corto a caixa. Essas são as 2 opções que eu gosto de cortar por cor. Na verdade, eu sempre corto por cor, mas são 2 exemplos que pode explicar você e ilustrar por que a gente opta por cortar dessa forma. E se você não sabe como configurar um corte seu, você tem que vir aqui na opção enviar, em material, você vai ter aqui um botão escrito adicionar novo material. Quando você clicar, você vai escrever o nome e vai adicionar ação, que é uma ação de corte que você quer. E aqui você vai configurar o corte de acordo com a sua necessidade. Se a sua máquina é a Camel 3, você vai usar a lâmina automática ou vai usar a lâmina de roquete, velocidade, espessura, corte duplo ou não. Aqui você configura o seu corte da forma que você quiser e você pode salvar. Quando você salvar, ele vai entrar aqui nessa lista de material. Eu tenho uma lista de tipos de cortes configurados só para mim, do meu gosto. Então essa é a minha dica de hoje. Eu espero que você goste e que você use bastante. Até a próxima. Beijo!